Olá, momento autêntico em que eu sempre apareço por aqui para te apoiar no processo da expressão e a sustentabilidade da sua autenticidade para o mundo. Como transformar todo o seu potencial, a sua história de vida, os seus aprendizados, carreira, experiências em serviços e produtos que te tragam liberdade, alegria e satisfação no que você faz. E para mim é sempre uma honra poder compartilhar isso, porque se eu compartilho é porque está presente. E o que está presente eu compartilho com vocês para que vocês possam experimentar, para ver se funciona. Porque afinal de contas, é essa a ideia. Se funcionar, maravilhoso, continue utilizando. Se não funcionar, descarte e experimentamos uma outra coisa. E hoje eu quero trazer um assunto do qual eu falei há algum tempo atrás, mas isso ficou um pouco profundo e muita informação, então eu vou resolver detalhar cada passo quando nós estamos preocupados com esse processo de mudança, de transição, de empreender, de sustentabilidade no nosso eu, fortalecer o seu eu e expressar ele para o mundo. O que acontece e quais são os impactos? Existem 4 pontos que são essenciais e eu resolvi falar de cada um por dia. E hoje, exclusivamente, eu vou falar desse lugar que se chama dogmático, que são as verdades construídas, que é o primeiro ponto. Na verdade, é um caminho de baixo para cima, porém eu vou fazer ele de cima para baixo, porque existe uma maneira, existe uma forma muito verdadeira, que são os pressupostos, são aquelas coisas que você vai acreditando ao longo da vida, porque você escuta, porque você já enxergou, porque você não quer ficar perdendo tempo tentando uma coisa que ninguém nunca inventou, porque você existe métricas, porque existe uma verdade. E essa verdade, ela é sempre construída, talvez, pelas suas experiências sociais. Ela é construída a partir da leitura do que você viveu dentro da sua família, do que você viveu no sistema da educação, no sistema escolar, tanto no ensino fundamental, médio, como graduação. E aqueles que têm mais pós-graduação, mestrado, blá, blá, ainda vai se aperfeiçoando nesses processos das experiências sociais que se constrói algumas verdades. E a partir disso, você tem um outro sistema que é o sistema trabalho. E que alguns começam muito cedo, outros começam mais tarde, cada um num tempo específico de acordo com a sua biografia de vida. E isso nos fortalece se aprendemos a olhar e a limpar a nossa lente como algo, não como algo emocional e algo sofrido, mas sim como aquilo que te leva a desenvolver, a estar presente, a manter, claro, esse lugar da verdade construída e do dogma. Então, todas as vezes que nós vamos construir alguma verdade, todas as vezes que nós vamos trazer a nossa verdade à tona, de alguma forma nós estamos indo de contra, nós estamos indo de frente a uma verdade construída. Então, quando você acessa a sua autenticidade, quando eu acesso a minha autenticidade, quando eu apoio pessoas a acessar a autenticidade delas, existe uma outra verdade que ao longo da vida foi construída e que sutilmente foi defendida. Muitas vezes se tem orgulho dessa verdade, muitas vezes é viciado nessa verdade, muitas vezes pode ser, por exemplo, uma verdade no seguinte sentido de que o dinheiro vem do trabalho. Isso é uma verdade, isso é um pressuposto, que o dinheiro vem do trabalho. Mas se você olhar bem fundo e olhar para para outros ângulos, para outras informações, o dinheiro é um sistema de troca. O dinheiro vem da sua criação. E o que você faz com a sua criação, o outro reconhece e te paga por isso. É muito legal, ou o dinheiro pode vir da herança, o dinheiro pode vir da doação. Então, quando nós quebramos algumas verdades, eu peguei o exemplo do dinheiro, mas você pode pegar do trabalho mesmo.
né? O que é o trabalho? O trabalho é quando você trabalha 8 horas por dia, você tem uma função para desempenhar, você tem uma estrutura que você vai lá e faz e acontece, né? Você vai lá, senta na cadeirinha, desenvolve aquela função. Então, existe verdades construídas ao longo da vida e que quando nós desenvolvemos a nossa autenticidade, nós vamos problematizá-las, questioná-las, testar e talvez descobrimos que existem outras formas que te levam com mais alegria, que te dá mais satisfação. Por isso são 4 pontos e que eu vou falar ao longo dessa semana que impacta e que realmente é necessário ser trabalhado quando escolhe fazer o caminho da autenticidade. E quando escolhe expressar esse caminho como um negócio, expressar essa autenticidade como um serviço e uma forma de ganhar dinheiro com isso. E o muito legal é que o processo do dogma, ele é muito sutil, porque ele é algo que no sentido de que quando você vai trazer uma ideia nova, você tem aquele pressuposto de que eu estou certo e o outro está errado. Nós chamamos isso no lado positivo, na construção da fé, né? Mas no lado da negatividade, da preocupação, nós chamamos de dogma, de pressupostos que só podem ser testados. Existe uma outra crença, é que eu não vou ficar perdendo tempo tentando, porque eu já conheço aquilo que dá certo. Então, ontem eu escutei uma coisa que se chama algema de ouro. O que é algema de ouro? É que por algum motivo nós expandimos e evoluímos em algum patamar que você se considera sucesso, né? Que você considera que você está tendo resultados positivos. E aí você chega nesse patamar, imagina que você está subindo uma escada e daquela escada você consegue ter uma vista bonita. E aí você fica ali apegado àquele lugar durante um tempo. É como se a algema de ouro por que ela é de ouro? Porque de alguma forma eu sinto que eu estou saciada. Eu estou saciada com aquele degrau que eu subi. E às vezes eu me apego àquele degrau porque eu já percebo que é uma evolução. E quando eu olho para trás, e às vezes quando eu olho para o meu sistema de família, e eu percebo que o meu sistema de família de alguma forma não chegou naquele degrau que eu cheguei, aí que o orgulho ele se acrescenta. E aí, muitas vezes, ficamos ao longo da vida parada naquele degrau porque achamos que nós já damos o nosso máximo. E já dei o máximo que eu poderia dar e eu cheguei ali. Só que isso é algema de ouro, por quê? Porque essa algema de ouro, ela pode ser transformada em um lugar de que se eu cheguei até aqui, cara, eu posso dar mais um passo e experimentar muitas outras coisas. Mas é de ouro porque existe um dogma, porque existe um orgulho e porque já foi testado. E já foi testado e já foi entendido. E por isso percebe que se torna dogma, aquela verdade. Então eu quero muito plantar a sementinha de que testar os dogmas, testar os pressupostos é a maneira que você tem de experimentar mais profundamente a sua essência divina. Aquilo que você nasceu com ele, que por algum motivo você perdeu pela dor. Tem um conto que traz isso muito claro, que é um arquétipo mesmo, né? E que a gente é como se eu fosse viciando nesse processo da verdade. Então, eu vou me tornando dogmática, porque eu testei e eu vi que funciona, então eu me apego àquilo que é o resultado. Eu mantenho aquele resultado que é o suficiente, porque muitas vezes eu quero o resultado suficiente para ter uma vida confortável, para pagar as despesas da empresa, aquilo ali, e ponto. E aí eu limito a riqueza e a grandeza da própria essência. E sabe uma coisa que é muito legal? Que eu li o Papa João Paulo II fala que se nós soubéssemos o que nós somos de verdade, nós colocaríamos fogo no mundo. E quando eu li isso, eu fiquei refletindo sobre isso, porque na verdade a nossa autenticidade ela é medida muito por baixo, sabe?
É muito por baixo. Por quê? Porque é uma experiência nova e é necessário testar o dogma. E para testar o dogma, é necessário olhar para a fé. Em que eu boto fé? E se eu boto fé que eu estou certo e que o outro está errado, eu já entendi que aquele lugar que eu tô preso. Eu tô com a algema de ouro ali, né? Eu tô me orgulhando ali. Então, eu não vou testar outras coisas, porque eu acredito que existe o lugar certo. E aí, quando eu tenho esse pressuposto de que existe o lugar certo, aquele lugar que é novo, que é experimental, que é algo que você vai descobrir e que você vai construir a sua referência de eu testei e deu certo, automaticamente isso se dá com um risco, né? Para que você possa ir testando a sua fé, né? E a Thalita tá falando que exato. Aí vamos criando crenças limitantes. Então, é legal falar desse sistema de verdades construídas, porque isso vem de experiência social, que é baseado nos 3 sistemas: escola, família, trabalho. Baseado nesses 3 sistemas que nós temos, o primeiro sistema é o da família. E o primeiro sistema de família, ele traz uma coisa muito interessante, porque ele diz assim: todos devem ser tratados de forma igual, mas aquele que é mais fraco, ele deve ser tratado com mais atenção. E aí, quando a família olha, e muitas vezes, quem é o mais fraco? Às vezes o filho mais fraco é aquele que tem algum tipo de deficiência, algum déficit de atenção. Às vezes é aquele que dá mais trabalho, que é mais agitado, que é hiperativo, que tem dislexia. Os diagnósticos da vida, né? E aí, esse processo de dar mais atenção, ao invés de potencializar algo, porque deixa, né, para deixar o outro brotar aquilo que ele tem de excelência, porque eu descobri uma coisa, né, eu tive vários diagnósticos, eu tive TDAH, dislexia, hiperatividade, que eu acho que tem um pouco a ver com o TDAH, acho que é a mesma coisa, não sei, tá? Se a Thalita tiver aí, ela pode falar. E aí, o que acontece? Eu percebi que a minha mãe me estimulou naquilo que eu tinha muita energia. Então, ela não entendeu que aquilo era um limite de diagnóstico. Ela entendeu que aquilo é uma oportunidade de talento que eu tinha para desdobrar. E aí ela me estimulou, ela como guardiã, ela me levou a fazer coisas que pudesse despertar para o meu potencial, porque eu entendo que esse diagnóstico, ele me leva a uma potência e a um jeito diferente de olhar para a vida. Ao invés de eu trabalhar com aquilo que era ruim, ela me levou para ambientes que pudessem me estimular. Então, esse sistema de família, ela não entendeu que eu era a mais fraca. Ela entendeu que eu precisava de mais estímulo e esses estímulos me levariam a lugares diferentes, né? Eu me lembro que ela sempre diz assim, essa menina vai dar alguma coisa, né? Ela vai dar alguma coisa, porque ela tem um jeito diferente. E ela não vai dar o que todo mundo dá. E ela costumava dizer assim, tudo aquilo que ela tem medo, ela enfrenta, porque parece que ela exercita a coragem dela. Ela testa saber se ela é capaz. Então, o sistema de família, essa foi a verdade que veio pro meu sistema de família, né? Que eu posso testar. Então, eu testei milhares de coisas na vida. Testei empreender, testei ter emprego, testei fazer concurso, testei morar em vários lugares, né? Assim, morar em lugares talvez mais desafiadores, talvez mais desenvolvidos, e agora talvez mais recatados, mais recolhidos. E tô testando. A vida é muito isso. Então, quando você olha para o seu sistema de família, você começa a perceber quais são as verdades que foram construídas ali. E uma coisa que eu quero trazer é que quando você perceber que alguma verdade não faz mais sentido, não julgue e não critique, mas lembre-se que esse é o lugar onde você pode honrar, tomar e fazer algo muito, muito, muito legal com isso. Porque foi por conta desse sistema que você conseguiu hoje perceber que ele não é mais a sua verdade. Se você não tivesse passado por ele, talvez você não teria conseguido. O Afonso estava com saudade dos minutinhos de sabedoria pela manhã. Que bom! Ei, Nani! Meu Deus! Que delícia te ver por aqui. Que bom, Afonso, seja sempre bem-vindo. E aí é desse lugar de
a família traz esse sistema, traz esse dogma, e eu vou falar dos próximos dos próximos dias, porque para mim é esse o ponto essencial que muda o estado de fé, sabe? Do que eu boto fé. Onde é que eu boto a minha fé, né? Onde é que eu coloco a minha atenção? E fé é Deus, né? Fé é Deus. Então, eu quero trazer um pensamento de hoje que eu acordei, que me fez desdobrar todas essas coisas que eu tô falando com vocês, que é o se preocupar. Quando eu estou preocupado com algo, o John Roger diz, você está morrendo, né? Porque você não está no agora. Quando você se preocupa com algo que você não está lidando nesse exato momento, você está morrendo. E se você perceber que quando você está preocupado com a morte e você ainda não morreu, você está morrendo do mesmo jeito. Então ele traz assim, mas você não vai morrer agora, porque lutar com o que não existe agora, com o que não está acontecendo agora. Então, tem um monte de gente que tá morrendo de medo de morrer, né, com o Covid-19. Então, cara, assim, você não tá morrendo agora. Não tá acontecendo agora, você não pegou Covid agora, você não tem que lidar com a coisa agora. Lide com o que você tiver que lidar agora. E se de alguma forma as verdades da família faz com que você não lide com o agora, porque sabe o que acontece? As verdades que nós vamos construir no nosso sistema de família, às vezes nos tira do agora, porque nos leva para comportamentos infantis. E esses comportamentos infantilizados nos dificulta de lidar com a vida no agora, porque quem lida com a vida no agora é o adulto. São as responsabilidades que chegam. E você lidar com cada passo dado. Poxa, eu tenho que dar... Eu vou lidar agora com o quê? Com esse momento que eu estou dizendo com vocês. Existe um risco de vários barulhos lá fora, porque chegaram algumas pessoas para consertar a rua e tem um carrinho muito chato. E eu fiquei pensando, eu saio daqui e vou para a natureza fazer essa live ou eu mantenho aqui? Bom, vou manter aqui. Qualquer coisa eu lido com o que acontecer agora. Preocupação é uma morte. E eu quero plantar essa sementinha pra vocês. Não morra todos os dias, sabe? Não morra cada minuto. Viva agora. Que bom que fez sentido, Thalita, sua linda. Tô com saudade de você, da sua alegria. Então eu quero deixar essa sementinha plantada aí, nessa manhã de hoje, para que você possa repensar os dogmas, repensar as verdades e experimentar da essência, experimentar da sua essência divina, da sua autenticidade, é de fato uma graça e é uma bênção. E aí eu quero deixar uma citação de um livro que eu tô lendo, que é muito lindo, que chama Essência Divina, Barak, em que ele diz o seguinte: você vê a visão positiva de si mesmo, que lhe sustenta e lhe transmite coragem e a confiança para crescer e se expandir, e de se expressar mais do que havia ousado antes. Você vê todo o seu potencial refletido, assim como o seu valor e merecimento. Quando você compartilha, experimenta da sua essência, da sua autenticidade, não tem como você guardar ela. Você leva isso para o mundo. E quando você compartilha disso, o que acontece? Você transmite coragem, confiança, você cresce, você se expande e você expressa mais, muito mais do que você já tinha ousado a viver antes. Então, a sementinha é compartilhe. Essa é uma das grandes bênçãos de um guerreiro espiritual, de um empreendedor autêntico, de alguém que quer viver a sua essência e expressar a sua essência para o mundo. E questionar os dogmas, reconstruir novas verdades, porque tudo é possível. Gratidão, gratidão pelas sementes de hoje. Gratidão, Maura, que linda. E fique aí então para vocês semearem, compartilharem da sua essência para o mundo. Amanhã eu volto para falar do segundo ponto que impacta a nossa autenticidade, esse exercício maravilhoso de expressar a sua autenticidade como algo que você pode servir, compartilhar
e refletir a sua excelência no outro do que tá aqui dentro. Então, amo vocês, gratidão pela presença e uma excelente terça-feira para cada uma. Um beijo. Beijo, Afonso. Até amanhã, às 8 da manhã.